Fala meus curiosos, tudo na paz? Lewis Hamilton é um piloto de Fórmula 1 que tem se destacado bastante nos últimos anos, já que tem garantido sozinho vários títulos nas competições em que ele participa. Considerado por muitos como um dos maiores pilotos de Fórmula 1 dos últimos anos, a verdade é que Hamilton possui uma carreira tão grandiosa que hoje também pode ser considerado como um dos pilotos mais ricos de todos os tempos. Por isso falaremos no vídeo de hoje como é a vida desse sofisticado e tão renomado piloto. Quer saber mais? Pois se ajeite na cadeira e bora descobrir juntos como vive Lewis Hamilton. Filho de Anthony Hamilton e Carmen Larbalestier, Lewis Hamilton nasceu na cidade de Stevenage, na Inglaterra. Como seu pai era negro e a sua mãe era branca, Hamilton nasceu mestiço e por isso até hoje luta contra o racismo. Como sua família era bastante humilde, Hamilton viveu uma infância pobre e simples, chegando a passar alguns anos de sua vida dormindo em um sofá-cama na sala de um apartamento. Seu pai, que trabalhava em 3 empregos para sustentar a família, viu logo de cara o potencial que o menino tinha e por isso sempre que pôde investia na carreira do garoto. Foi na infância mesmo que Hamilton já manifestou curiosidade e desejo por carros de corrida. Participando de concursos de carros de controle remoto, o menino logo se destacou, já que ganhava de todos os adultos que competiam contra ele. Com 5 anos de idade, seu pai conseguiu juntar um dinheiro e lhe deu um kart de presente. Kart esse que não iria sair da vida do garoto nunca mais. Com o kart presenteado pelo pai, Lewis Hamilton começou a competir nas categorias de base, já aos 10 anos de idade. Lá ele se destacou, sendo o piloto mais jovem a ganhar um campeonato britânico de karting. Lewis era um garoto tão fora da curva que, além dele se sobressair a todos os outros competidores, o garoto ainda fez que apostadores ganhassem apostas exuberantes, já que a maioria apostava fielmente que o rapaz ganharia um campeonato mundial de Fórmula 1 antes dos 25 anos. Em 1998, o chefe da equipe de Fórmula 1 convidou Hamilton para participar de um programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren. Tal contrato ainda garantia a opção de um lugar no futuro para o jovem já na Fórmula 1. Assim, Hamilton se tornou o mais jovem piloto a garantir um contrato com essa associação. Elogiado por pilotos incríveis da época como Michael Schumacher, Hamilton acabou chegando definitivamente na Fórmula 1 em 2007, fazendo sua estreia no mesmo ano. E por incrível que pareça, esse também foi seu primeiro ano no pódio, já que de maneira espetacular, o jovem piloto já ganhou seu primeiro título no mesmo ano que ele estreava, quebrando assim o marco de piloto mais jovem a conseguir um título nessa categoria. Correndo pela McLaren, o rapaz terminou como vice-campeão na classificação final, ficando atrás do piloto finlandês Kimi Raikkonen por apenas 1 ponto. Porém, no ano seguinte, tudo melhorou ainda mais para Hamilton, já que ele venceria o primeiro de 5 títulos mundiais que viriam a seguir. Se tornando um ídolo entre todos, Hamilton conquistou o status de um dos melhores pilotos que já passara pela Fórmula 1. Com tantas conquistas, é de se esperar que Lewis Hamilton tenha um patrimônio exorbitante, já que é um dos nomes mais famosos dos últimos tempos. Bem, não poderia ser diferente. O patrimônio líquido do piloto atualmente chega a mais de 285 milhões de euros. Pouca coisa, não? Os dados vieram do site Celebrity Net Worth, que garantem que a maioria do seu patrimônio, obviamente, vem de sua carreira como piloto. Com um salário anual de cerca de 24 milhões de euros pela Mercedes, Hamilton chegaria a ganhar 72 milhões de euros em seu contrato de 3 anos. Mas é claro que toda a sua fortuna não vem só disso, já que como figura pública, Hamilton constantemente endossa uma grande grana promovendo marcas como Puma, Sony, entre outras. Aparecendo em diversos comerciais, Hamilton já conquistou uma boa grana só com isso. Segundo dados, só em 2012, ele tinha um salário de 3 milhões de dólares por um endosso com a marca Reebok. Lewis Hamilton possui vários bens em seu nome. Além de seu apartamento em que ele vive hoje em dia, ele também tem 2 propriedades, tanto em Nova York quanto em Londres. Em 2017, ele havia comprado uma cobertura na cidade norte-americana por 43 milhões de euros, mas acabou chegando a listar o imóvel algum tempo depois por 57 milhões. Em 2019, Hamilton ainda comprou uma cobertura de luxo em Manhattan por cerca de 35 milhões de euros, que embora tenha sido mais barata que a anterior, ainda assim era um casarão para ninguém botar defeito. Além disso, no mesmo ano, Hamilton anunciou a inauguração de sua própria rede de restaurantes de hambúrgueres veganos, sem falar que ele também tem investido em pelo menos 14 restaurantes espalhados pelo mundo. Mas é claro,
O que o Hamilton mais gosta de comprar e inclusive colecionar são os carros de luxo, se mostrando mais uma vez ser um amante natural da velocidade. Com carros que vão desde 170 mil a quase 3 milhões de euros, Hamilton tem hoje no mínimo 8 automóveis para poder extravagar e colecionar em seu casarão. Para finalizar, o piloto ainda possui um jatinho particular que vale pouco mais de 25 milhões de euros. Bombardier Challenge 605, como é chamado o jatinho, é outra relíquia que Hamilton tem, já que embora tenha seu preço exorbitante, pode levar o piloto de um lugar a outro a qualquer momento. Hamilton também é um filantropo para ninguém botar defeito. Isso porque ele ajuda várias instituições, depositando boa parte do seu dinheiro, principalmente a representatividade no combate à discriminação. O piloto também já apoiou e doou para várias organizações de caridade, como a instituição Zona Infantil do Harlem, além da organização Education Africa, Unicef, Save the Children, entre outras. Em 2020, Hamilton foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, e muito disso também se dá por esse cuidado e preocupação que ele tem com os excluídos e menos afortunados. Hamilton vive atualmente em seu luxuoso apartamento em Monte Carlo, em Mônaco. Porém, recentemente, ele deu uma entrevista falando sobre o desejo de voltar a morar em Londres, lugar onde ele não vive desde 2007. Como ele havia comprado uma propriedade em Londres em 2017, o piloto disse que pensa na ideia de se mudar e ficar por lá algum tempo, apesar de que ele não deixaria seu apartamento em Mônaco definitivamente. Hamilton se diz feliz em Monte Carlo, alegando que aquele é um lugar dos sonhos que todo piloto gostaria de morar. Ele ainda completou dizendo que ali é um ótimo lugar para se ter uma família, embora ele ainda pareça estar solteiro. Atualmente, com 36 anos, Hamilton não deu indícios aos holofotes de que estaria tendo algum caso com alguma garota. Isso porque, após o término de seu relacionamento mais longo, que durou 7 anos, o piloto acabou se afastando um pouco das mídias, e por isso segue até então totalmente solteiro e livre na pista. Ainda assim, durante esse meio termo, houve rumores de que o piloto já havia tido casos com celebridades como Rihanna, Nicki Minaj, Cindy Kimberly, entre outras. O fato é que Hamilton ainda se preocupa bastante com a sua carreira, e embora ele já tenha dito em vários noticiários de que pensa constantemente em sua aposentadoria, ele também se diz convicto de que cumprirá todo o seu contrato com a Mercedes, que finaliza em 2023. Vindo forte para a temporada 2021/2022, Hamilton atualmente ocupa a segunda colocação da classificação geral na Fórmula 1, com o mesmo número de pontos que o piloto da Red Bull, Max Verstappen. De qualquer forma, Hamilton já entrou no hall de um dos melhores e mais carismáticos pilotos de Fórmula 1. No Brasil, ele fez mais sucesso ainda após dizer que era um fã extremo de Ayrton Senna. Mas e aí, você acha que Verstappen será páreo para o piloto da Mercedes nessa temporada? Acha que Hamilton se aposentará em 2023 ou quer ver mais dele por pelo menos mais alguns anos? Esperamos que tenha gostado desse vídeo. Por hoje é isso, galera. Fui!